Abordaremos a questão relacionada aos acidentes e doenças do trabalho, envolvendo basicamente a Lei 8.213 de 91, que estabelece o regime geral da Previdência Social a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social. São segurados protegidos no âmbito dessa lei, em matéria infortunística de acidentes do trabalho, os empregados urbanos e rurais, os trabalhadores avulsos e os segurados especiais, além, evidentemente, dos respectivos dependentes, no caso de haver o óbito em razão de acidente do trabalho ou doença ocupacional. Verifica-se de plano que o empregado doméstico, apesar de compreender milhares de trabalhadores por esse país, infelizmente encontram-se alijados do âmbito da proteção da lei, o que nos parece bastante lastimável, porque bastaria instituir uma fonte de custeio, a nosso ver, elevando a contribuição do empregador doméstico em 1%, para que se viabilizasse a ampliação do amparo aos empregados domésticos. A lei prevê, em seus artigos 19 e seguintes, o acidente do trabalho. No artigo 19, temos o chamado acidente tipo ou acidente típico. Trata-se do evento verificado a serviço da empresa ou, no caso do trabalhador avulso ou do segurado especial, prestando serviço, o primeiro a terceiro, ao tomador de serviço e, com relação ao segurado especial, explorando atividades na agricultura, pecuária ou pesca, não tendo empregado, desenvolvendo suas atividades fundamentalmente no chamado regime de economia familiar. O acidente tipo é o macrotrauma, é o evento súbito, imprevisto, geralmente de consequências imediatas, e deve, segundo a lei, provocar lesão corporal ou perturbação funcional. Lesão corporal é de fácil compreensão. Perturbação funcional é expressão que remonta a legislações anteriores, versando sobre a mesma matéria. É uma expressão clássica, significando doença física ou psíquica. Essa lesão corporal ou perturbação funcional deve resultar num dano, numa incapacidade laborativa ou, eventualmente, até mesmo no evento fatal, no óbito do segurado. A incapacidade pode ser temporária ou permanente. Conforme a espécie, nós teremos os benefícios compatíveis: auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente, eventualmente aposentadoria por invalidez acidentária. É preciso que se atendam a dois requisitos: nexo de causalidade e lesividade. O nexo causal, elo causal, liame causal, é gênero de que constituem espécies as causas desencadeantes, as causas agravantes e, evidentemente, as causas etiológicas, que melhor designaríamos chamando-as de causas etiopatogênicas, causas que provocam as doenças, ao invés de simplesmente causas etiológicas. E, nesse particular, devemos nos lembrar que se conjugam duas ciências que não são exatas, a medicina e o direito. Ora, tratando-se de uma matéria de ordem médico-legal, não há margem para a exigência de certeza, juízos extremos de dúvida, para se estabelecer a relação de causa e efeito. Verifica-se, inicialmente, um dado fundamental: o trabalhador inicia suas atividades
no gozo de plena rigidez, em se tratando de um empregado. Ele é obrigado a submeter-se a exames que a lei impõe ao seu contratante, empregador, que vão verificar da sua capacitação, da sua aptidão para o desempenho da atividade que irá desempenhar. Se ele ingressa no seu labor no gozo de rigidez, toda doença, em princípio, que vier a cometê-lo posteriormente, deverá ser considerada como relacionada à sua atividade laboral. É uma presunção, evidentemente, relativa, juris tantum, que poderá ser elidida por prova em contrário. Mas, nesse aspecto, nós devemos considerar que, é nossa opinião pelo menos, o ônus da prova incumbe ao empregador, se tratar de uma ação indenizatória por acidente do trabalho, ou ao seu segurador obrigatório, no caso, o INSS. A indagação que se deve fazer, em outras palavras, é: pode a perícia médica, administrativa ou judicial negar a contribuição do acidente ou das condições de trabalho para a instalação do dano do processo lesivo? Ao invés de se indagar simplesmente, deve o perito ou pode o perito admitir que o trabalho tenha provocado esse dano? A pergunta mais adequada aos parâmetros da infortunística do trabalho é exatamente a primeira: se ele pode negar essa contribuição. Nessa hipótese, não adianta invocar a existência de outros fatores que poderiam também explicar o advento do mal incapacitante. Não cabe essa afirmação. Se entre as hipóteses causais figurar a relativa ao trabalho, deve-se admitir e não negar o liame de causa e efeito, sobretudo porque vigora o princípio indúbio pro mísero. Se o trabalhador é um hipossuficiente, deve militar em seu favor, no caso de dúvida, a presunção que o beneficia e não o contrário, como sucede em outros ramos do direito também. Além do acidente tipo, nós temos equiparadas ao mesmo, trata-se de uma extensão do conceito prevista no artigo 20 da Lei 8.203/91, as doenças profissionais e as doenças do trabalho. No artigo 20, inciso 1, há a previsão das doenças profissionais. No inciso 2, das doenças do trabalho. As doenças profissionais são aquelas características peculiares a determinadas atividades. Elas envolvem riscos a que não está sujeita a população em geral. São doenças não muito frequentes e, evidentemente, há uma relação na lei a contemplá-las. Poderíamos lembrar algumas, mas sem a pretensão de exaurir o elenco de doenças tipicamente profissionais. Assim, temos a silicose provocada pela inalação da poeira da sílica, que é um quartzo, uma doença pulmonar. A silicose pode manifestar-se entre os trabalhadores de cerâmicas, indústrias vidreiras, atividades de jateamento de areia e inúmeras outras em que haja a liberação da poeira de sílica. Ela vai vencer as resistências do organismo, superar as barreiras respiratórias e alojar-se nos alvéolos, causando uma doença, a poeira da sílica, incurável, irreversível e que, não raro, leva ao êxito letal, ao óbito do trabalhador no decorrer do tempo. Geralmente, ela se manifesta
após 10, 15 anos de exposição. Outras patologias, tidas como doenças profissionais, são aquelas resultantes da exposição ao chumbo, a denominação é saturnismo, exposição ao mercúrio, hidrargirismo e várias outras que melhor poderíamos identificar à leitura de um anexo que acompanha o regulamento da lei, o Decreto 3.048 de 1999. No caso da doença profissional, o nexo de causa e efeito é presumido op legis, por força da lei. Não há necessidade de vistoria, de inspeção do local, das condições de trabalho, porque nós temos patologias identificadas pela sua tipicidade. Já no tocante às doenças do trabalho, também chamadas de mesopatias, o que nós temos é a necessidade de se estabelecer, muitas vezes mediante vistoria do local de trabalho, o vínculo de causalidade entre a mesma e o exercício do labor. Não há, portanto, uma presunção absoluta, e sim relativa nesse particular. É um número grande de patologias que se encartam nessa hipótese, nesse elenco. Falaremos a respeito das mais encontradiças, das mais frequentes. Em primeiro lugar, hoje, avultam, ao que nos parece, as denominadas lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, conhecidos pela sigla LER/DORT. São doenças decorrentes de fatores não ergonômicos no trabalho, como, por exemplo, o excesso de movimentos repetitivos e reiterados com os membros superiores, a permanência prolongada em posições viciosas, forçadas, e as lesões por esforços repetitivos parece que constituem a maior causa de afastamento do trabalho há alguns anos. As lesões por esforços repetitivos compreendem uma série de espécies, como tenossinovite, tendinite de ombro, epicondilite, quando ela se instala na região dos cotovelos, pode abarcar a síndrome do túnel do carpo e várias outras espécies. A Previdência Social e também o Ministério da Saúde já elaboraram normas encontráveis nos seus respectivos sites que poderão melhor ilustrar a compreensão do tema. Assim, também falando a respeito das doenças do trabalho, poderíamos lembrar as lesões, além das lesões por esforços repetitivos, as lesões na região da coluna vertebral, dentre elas, sobretudo, a hérnia de disco. Também poderíamos invocar, a esse propósito, as cardiopatias, as varizes nos membros inferiores e diversas outras enfermidades. No tocante à cardiopatia hipertensiva, por exemplo, nós sabemos que as atividades exigentes de intensos esforços físicos ao longo dos anos, ou a exposição frequente, prolongada, a estresse, a fatores de estricção, como preferem alguns denominar, podem levar ao surgimento da hipertensão arterial, que se cronifica, agrava-se e leva ao estágio da cardiopatia hipertensiva, geradora de incapacidade para o exercício do trabalho. A cardiopatia também pode relacionar-se à exposição a intenso calor e há relatos científicos de que a sujeição a elevado ruído durante anos também pode ocasionar danos ao aparelho cardiocirculatório. Poderíamos, com relação às varizes nos membros inferiores, lembrar
a posição prolongada em pé e parada, denominada posição em pé ortostática, com reduzida movimentação, ou como dizem os médicos, com pequena ou nenhuma deambulação. Isto provoca a chamada estase sanguínea, a maior concentração de sangue nos membros inferiores. E esse sangue vai se acumulando, as veias são elásticas e, no decorrer do tempo, surgem os processos varicosos que poderão apresentar também, na sua evolução, quadro bem pior, como de úlceras varicosas, flebites, enfim, quadros muito mais graves e incapacitantes. Devemos também mencionar a posição prolongada sentada, que também desfavorece a regular circulação sanguínea, além da exposição ao calor elevado, como nos trabalhos junto a fornos, caldeiras. O calor tem uma ação vasodilatadora, dilata os corpos. Consequentemente, as varizes, como veias que se dilataram, podem sofrer a ação danosa da exposição reiterada a intenso calor em determinadas atividades. Assim, também, as epilepsias, distúrbios oftalmológicos, enfim, um grande número de enfermidades poderão encaixar-se também no elenco de doenças do trabalho. Mas, reiterando, há necessidade de configuração mediante prova específica, na impossibilidade de vistoria oitiva de testemunhas, por exemplo, da relação de causa e efeito, ou por ação desencadeante, etiopatogênica, ou por ação agravadora das condições de labor. As doenças do trabalho e as doenças profissionais também encontram agora caracterização, mediante alteração relativamente recente da lei, através do critério do denominado nexo técnico-epidemiológico. A Previdência Social desenvolveu estudos constatando, através de seu banco de dados, o afastamento da atividade pelos segurados em razão de diversas patologias. E esse banco de dados permitiu identificar quais as doenças mais encontradiças em determinados ramos de atividade na indústria e no comércio em geral. Assim, valendo-se de um cotejo entre os dados do banco de dados da Previdência Social, do INSS, e das atividades econômicas desenvolvidas, face ou não a caracterização de um nexo que é presumido. O empregador poderá elidi-lo ou, eventualmente, até o próprio INSS, em se tratando de demanda posta em juízo. A questão do nexo técnico-epidemiológico fundamenta-se dessa forma, no cruzamento de dados entre o CID, que é a catalogação, a numeração que se dá à doença pelo Código Internacional das Doenças, que é aprovado pela Organização Mundial da Saúde, e o CNAE, o ramo de atividade econômica da empresa, caso a caso. Além dos acidentes tipos, das doenças profissionais e do trabalho, nós temos um grande número de outras situações que, por extensão do conceito, também configuram o acidente do trabalho. No artigo 21 da mesma lei, 8.213, de 91, temos a concausa encartada no rol das hipóteses de configuração da doença protegida como do trabalho. Assim, no artigo 21, inciso 1º,
nós temos que também será considerado acidente do trabalho o evento que, embora não sendo a causa única, haja concorrido diretamente para a manifestação, agravamento do mal ou, eventualmente, até do evento fatal. Há 3 modalidades de concausa: as concausas preexistentes, as concausas simultâneas e as concausas supervenientes. Quanto às concausas preexistentes, nós temos a existência de uma causa antecedente, anterior ao acidente, que, aliada ao mesmo, provoca o resultado danoso. Assim, por exemplo, a literatura, classicamente no Brasil e no exterior, menciona o caso do portador de diabetes ou de hemofilia, que nada tem a ver com o trabalho, mas um empregado nessas condições vem a sofrer um ferimento com hemorragia e, na evolução dos acontecimentos, manifesta-se um processo de necrose. Nesse caso, nós temos o agravamento das condições pretéritas pelo acidente. Então, há um fator antecedente que, somado ao acidente, provoca a gangrena. O resultado lesivo é acidente do trabalho pela concausa antecedente. A concausa simultânea não tem maior interesse. Na prática, é mais uma questão acadêmica. É quase impossível configurar situação que se encarte em tal hipótese. Quanto às concausas supervenientes, constituem um grande número. Assim, por exemplo, nós poderíamos mencionar o acidente sofrido primeiramente por um trabalhador. Então, a primeira condição é que ocorra um acidente do trabalho, inicialmente, a que se associa um outro fator estranho ao trabalho, e dessa associação resulte o dano, a incapacidade ou mesmo a morte. Exemplos: um trabalhador sofre acidente do trabalho e traumatiza a perna direita e é encaminhado ao hospital. Lá, internado, houve necessidade, nessa hipótese, de uma internação, e ele vem a cair do leito, sofrendo novas, diferentes lesões. É acidente do trabalho também o resultado dessa queda do leito. Ou, eventualmente, ele venha a contrair uma infecção hospitalar. Também a infecção hospitalar e seus efeitos constituem acidente do trabalho, porque se não fora o acidente inicialmente ocorrido, não haveria esse desdobramento. Há um elo, um encadeamento de causas permitindo a configuração do evento infortunístico. Nós cuidamos de um caso, há alguns anos, que até nos sensibilizou bastante. Tratava-se de um empregado que, dirigindo-se ao seu local de trabalho, após sair da residência, ao atravessar uma rua, veio a ser atropelado. Sofreu politraumatismo, lesões múltiplas. E, após serem ministrados os medicamentos usuais, sem resultado, o médico resolveu utilizar-se da cortisona, que é bastante prejudicial à saúde, ela pode acarretar uma série de consequências. E esse empregado, por mais de 1 ano e meio, ficou ingerindo medicamentos à base de corticoides. Ele acabou se recuperando das lesões, não remanesceram sequelas permanentes das mesmas, mas, em contrapartida, ele passou a apresentar necrose nas principais articulações, necrose óssea.
altamente incapacitante. Essa necrose óssea, pelo mecanismo da concausa superveniente, foi reconhecida em juízo como acidente do trabalho. Noutro caso, nós cuidamos de uma trabalhadora que também, em razão de uma doença contraída no trabalho, precisou tomar grandes doses de corticoides. E, como resultado, ela teve uma crise depressiva que acabou se cronificando e ela tornou-se uma inválida. Acabou sendo aposentada por invalidez decorrente de acidente do trabalho, porque a corticoide, dentre outros problemas, a cortisona, acarreta profunda depressão. E essa depressão, ao longo do tempo, não cedeu ao tratamento, pelo contrário, exacerbou-se a ponto de torná-la completamente inválida para o trabalho. Também acidente do trabalho, o processo depressivo pelo mecanismo da concausa superveniente. E nesse mesmo artigo 21, nós temos inúmeras outras hipóteses que também configuram o acidente do trabalho por extensão do conceito. Seria ocioso, e o tempo não nos permitiria, ficarmos abordando cada uma dessas situações previstas em lei. Vamos lembrar apenas algumas que geram polêmicas muitas vezes. Assim, vamos nos lembrar da chamada ocorrência in itinere, acidente de trajeto, acidente de percurso, ocorrido no itinerário casa-trabalho ou vice-versa. O acidente do trajeto tem causado polêmica na medida em que muitas vezes ocorre ou a paralisação no trajeto ou então o desvio do trajeto. E daí o questionamento, é acidente do trabalho ou não? A legislação, é bom lembrar, não traz o adjetivo que muitas vezes o INSS insere administrativamente para a interpretação do assunto. O adjetivo usual, costumeiro, habitual. A lei não diz em percurso dessa natureza, habitual, usual, costumeiro ou quejando. Simplesmente refere-se a percurso, percurso da residência para o local de trabalho e vice-versa. Ora, a jurisprudência e a doutrina entendem que pequenas interrupções do trajeto ou pequenos desvios não desnaturam o fato. Assim como exemplo, poderíamos citar o caso de um empregado que, sentindo-se mal após a saída do trabalho, ao invés de dirigir-se diretamente ao ponto de ônibus, como faz usualmente, ele vai a uma farmácia para adquirir algum medicamento e lá na farmácia sofre um acidente. Essa pequena ocorrência, esse pequeno desvio, não vai descaracterizar o infortúnio, não vai levar ao desamparo o trabalhador, até porque não se pode exigir do ser humano um comportamento robotizado, tão somente com o objetivo de se protegê-lo em seus direitos. Outra ocorrência que gera muita controvérsia é a do acidente ocorrido em viagem a serviço da empresa, seja qual for o meio de locomoção utilizado. Pode ser veículo de propriedade do empregado ou não. Houve um caso há muitos anos que nos parece bastante expressivo para invocação. Um viajante a serviço de seu empregador, um laboratório, saiu de São Paulo para o interior, para vender mercadorias, produtos desse laboratório e também efetuar serviços de cobrança. E pernoitou numa cidade do interior, numa construção
que era um sobrado adaptada para pousada, e ele ficou instalado no pavimento superior. À noite, teve um episódio de sonambulismo, ele era sonâmbulo, saiu do leito e abriu a janela, um janelão que ia do chão até o teto, abriu o janelão e caiu, vindo a sofrer graves lesões. O INSS não reconheceu o fato como acidente do trabalho, alegando que ele se encontrava dormindo, o senhor estava em repouso, não pode dizer que sofreu um acidente do trabalho. Posta em juízo a questão, o magistrado de primeiro grau entendeu tratar-se de uma verdadeira aventura judiciária, dizendo que não poderia admitir o fato de se alegar como acidente do trabalho sucedido com o empregado em plena atividade de repouso. Mas o egrégio tribunal adquém, por unanimidade de votos, na sua competente Câmara Julgadora, deu provimento ao recurso, entendendo que o trabalhador, em razão do seu ofício, foi submetido a riscos a que ele não estava sujeito usualmente. Ele somente sofreu o acidente porque estava num local estranho e isto foi a causa do acidente. Ele foi submetido a riscos maiores do que normalmente arrostava no seu dia a dia. Acidente do trabalho, portanto, esse de viagem a serviço da empresa. E há outras previsões legais, das quais não nos ocuparemos por hora, mas poderemos mencionar, porque nos parece bastante importante, também os casos de doença degenerativa. Segundo a legislação, elas não seriam albergadas, contempladas. Est modus in rebus, nós precisamos não ir nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Assim, há acidentes que provocam lesões degenerativas. São lesões degenerativas pós-traumáticas. Consequentemente, não se pode interpretar a lei na sua literalidade, sob pena de se causarem graves injustiças contra segurados em tais condições. Há muitas doenças, muitas lesões que são pós-acidentes, pós-traumáticas e de cunho degenerativo. E quem desencadeia o processo degenerativo é exatamente o fator traumático. Diante do tempo que nos compete, iremos agora abordar rapidamente a questão dos benefícios. Nós temos o auxílio-doença acidentário, mais conhecido pelo código B91 no linguajar popular. O auxílio-doença acidentário é de natureza transitória, temporária. Ele não pode se alongar vitaliciamente. A critério da perícia médica a cargo do INSS administrativamente ou do perito judicial em feitos propostos em juízo, é que irá definir a duração, o tempo necessário para a manutenção desse benefício. E nesse ponto, nós precisamos levar em conta que a Previdência Social deve também prestar um serviço de que tem se descurado quase sempre, que é o serviço da reabilitação profissional. Esse serviço também é de obrigação da autarquia previdenciária. Após o auxílio-doença cessar, sobrevindo sequelas incapacitantes, terá cabimento outro benefício, o chamado auxílio-acidente, ou, como dizem alguns, auxílio-acidente
de 50%. É preciso levar em conta o que dispõe o artigo 86 da Lei 8.213 de 91. É preciso que se verifique a redução ou a perda da capacidade em caráter permanente para o exercício da atividade habitual. Não mais se considera, como fazem alguns peritos equivocadamente, a necessidade de maior esforço, em razão das sequelas, para o desempenho do trabalho, ou a necessidade de exercício de outra atividade de igual ou menor ou maior nível de complexidade. O auxílio acidente tem vigência até a véspera da aposentadoria por tempo de serviço ou de qualquer outra espécie. É bom, no entanto, salientar que ele não cessa quando da concessão da aposentadoria, e sim incorpora-se ao cálculo da mesma. É bom alertar, porque muitos ainda entendem que ele tem a sua vigência cessada quando da concessão da aposentadoria. Não é o caso. Há uma integração, uma incorporação do valor do auxílio-acidente ao cálculo da aposentadoria que vier a ser deferida. Além disso, nós temos a aposentadoria por invalidez acidentária e, eventualmente, da aposentadoria por invalidez com majoração de 25%, quando, em razão da doença, das sequelas do acidente, a vítima, além de inválida, necessitar da ajuda permanente de outra pessoa. E, finalmente, no caso de evento fatal, cabe aos dependentes do segurado a pensão acidentária por morte. E é bom lembrarmos a todos que recente orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, em se tratando de pedido de pensão acidentária por morte, a competência não é da Justiça Ordinária Estadual, e sim da Justiça Federal. É importante lembrarmos esse fato, porque é uma orientação interpretando a legislação relativamente recente e poderá causar alguns problemas de ordem prática se não vier a ser considerada. Esses os benefícios a cargo da Previdência Social, além do serviço da reabilitação profissional e do serviço social. Em suma, nós diremos também que o prazo para a propositura da ação acidentária é de 5 anos, mas não atinge o fundo de direito, apenas prescrevem, após o quinquênio legal, as prestações, o direito subsiste. Em linhas gerais e de forma sintética, é o que nós temos a considerar para a apreciação de todos os colegas e demais interessados. Obrigado.